Cientistas da Universidade de Pensilvânia detectaram sinais de rádio incomuns num local completamente inesperado, em pleno deserto gelado da Antártida. O primeiro problema encontrado pela equipe foi tentar saber de onde vinham aqueles sinais. O que podemos esperar disso? O experimento deixou toda a equipe intrigada, uma vez que coloca em xeque parte do que já sabemos sobre as leis da física. Acontece que esses sinais desafiam a física das partículas como a conhecemos. Vamos entender por quê. Inicialmente, a pesquisa pretendia somente estudar partículas cósmicas, ou seja, aquelas que vêm do espaço. Para isso, os cientistas usaram um detector de partículas chamado ANITA, que é a abreviação em inglês para Antena Impulsiva Transiente Antártica, que funciona como uma espécie de ouvido gigante conectado a balões e preparado para sobrevoar diferentes partes do continente gelado, a fim de captar quaisquer tipos de sinais ou partículas vindas do espaço, conhecidas como raios cósmicos. E eles conseguiram algum êxito na captação desses sinais? Sim, mas, a priori, esses sinais capturados não faziam qualquer sentido dentro das regras conhecidas da física. Algo estranho aconteceu. Em vez de virem por cima, como era o esperado, alguns sinais pareciam ter vindo de baixo, surgindo por entre o gelo da Antártida. Olha que curioso. Em ângulos impossíveis, segundo o que a ciência já conhece sobre essas partículas, como elas se comportam. Isso levou os pesquisadores a considerarem a hipótese de que podem estar diante de um novo tipo de partícula, ou de um fenômeno anômalo que ainda está desconhecido pela ciência. A descoberta foi publicada na conceituada revista Physical Review Letters e acabou chamando a atenção da comunidade científica, como não poderia deixar de ser. Stephanie Whistle, professora especialista em física e astronomia da Penn State University, que faz parte da equipe mencionada, explicou que os sinais foram captados em ângulos extremamente inclinados, cerca de 30 graus abaixo da superfície do gelo. E onde está o problema nisso, André? Bem, para que esse sinal chegasse ao detector, ele teria que atravessar milhares de quilômetros de rocha sólida, o que, em teoria, deveria absorver completamente qualquer vestígio de onda de rádio. Em outras palavras, aqueles sinais não deveriam ter sido detectados. Segundo ainda ponderou a professora, tudo indica que esses sinais não foram causados por neutrinos, o que deixa mais dúvidas no ar, ou melhor, sobre o gelo. Mas então, o que são os neutrinos? Trata-se de partículas extremamente leves, praticamente sem massa, que passam por tudo, inclusive pelo nosso corpo, sem que a gente perceba. A todo momento, bilhões deles estão atravessando você e eu. Eles são criados em eventos de altíssima energia, como explosões de estrelas quando surgem as supernovas, reações nucleares no Sol e até mesmo momentos após o Big Bang. Apesar do Big Bang hoje estarem numa discussão fortíssima sobre a sua autenticidade ou não, alguns resquícios ainda fazem-no objeto de consideração. Ou seja, ele ainda não é descartado como o fenômeno que deu origem ao universo. Mas, voltando aos neutrinos, a grande dificuldade é que eles são quase fantasmas. Eles não têm carga elétrica e quase nunca interagem com a matéria. Por isso, detectar um neutrino acaba sendo um feito extraordinário. E quando isso acontece, ele pode trazer informações valiosas sobre o universo, como se fosse uma mensagem numa garrafa, vinda de bilhões de anos-luz de distância. De acordo com Whistle, detectar um neutrino significa que ele viajou um caminho enorme sem ser interrompido. É como encontrar uma agulha cósmica no palheiro do universo, disse a professora. Para tentar decifrar esses sinais misteriosos, os cientistas têm criado instrumentos cada vez mais sensíveis. A equipe de Whistle, por exemplo, trabalha em diferentes projetos de detecção de neutrinos em regiões como Antártida e América do Sul. A ideia é usar antenas de rádio como se fossem telescópios invisíveis, capazes de ver sinais de partículas em quantidades mínimas.
E é para isso que serve o Anita. Ele funciona com antenas presas a um balão que voa a cerca de 40 quilômetros de altura sobre o gelo antártico. Essas antenas ficam atentas a qualquer sinal de emissão causado por neutrinos que interagem com o gelo. Um tipo especial de neutrino, o chamado neutrino tau, pode provocar o surgimento de outra partícula chamada lepton tau. Esta, por sua vez, se desintegra e produz uma chuva de partículas no ar como resultado. Algo que, se fosse visível aos nossos olhos, pareceria como uma faísca que deixa um rastro, entende? Ao analisar o padrão desses sinais, os cientistas conseguem rastrear a sua origem, da mesma forma que podemos prever o caminho de uma bola que vai quicando no chão. O problema é que os sinais mais recentes seguem uma lógica diferente, uma vez que surgem de ângulos muito fora do comum, como se a bola tivesse quicado ao contrário. Bom, isso precisava ser explicado de alguma maneira. Para ter certeza de que os sinais não eram causados por algo já conhecido, os pesquisadores cruzaram dados com outros experimentos, como o Ice Cube, um enorme detector de partículas enterrado no gelo da Antártida, e o Observatório Pierre Auger, na Argentina. E surpresa, nenhum deles registrou algo parecido até hoje. Isso fez com que a equipe do Anita classificasse o fenômeno como anômalo, ou seja, algo fora dos padrões da física de partículas, que já são conhecidos. Em outras palavras, como afirmou Wissel, as partículas não se tratam de neutrinos. Algumas teorias até sugerem que possa ser um sinal de matéria escura, um misterioso ingrediente invisível, que forma boa parte do universo. Mas a falta de sinais semelhantes em outros experimentos deixa essa ideia no campo da especulação, por enquanto. A equipe da Penn State, que há quase uma década trabalha na construção de detectores, está agora desenvolvendo um novo equipamento chamado PUEO, sigla inglesa para Carga Útil para Observações de Energia Ultra Alta, em português, que é uma versão mais potente e sensível que poderá ajudar a entender melhor esses sinais misteriosos. O Wissel arrisca dizer que pode estar acontecendo algum tipo de efeito estranho nas ondas de rádio perto do gelo ou do horizonte, que eles, os cientistas, ainda não compreenderam muito bem. Ela também acredita que o novo equipamento poderá solucionar grande parte desse mistério. E, além disso, abrir janelas para entendermos fenômenos ainda invisíveis no cosmos. Sinais de rádio de origens desconhecidas não são exclusividade da Antártida, e muito menos dessa ocorrência recente com o Anita. Em 2024, os sinais detectados por radiotelescópios deixaram alguns cientistas chocados. O fato é que, quando os astrônomos apontam seus telescópios para o cosmos, ocasionalmente detectam rajadas esporádicas de sinais de rádio vindos dos lugares mais remotos do universo. Esses fenômenos são conhecidos no meio científico como sinais transientes de rádio. Alguns surgem uma única vez e desaparecem para sempre, enquanto outros se repetem em padrões regulares, como se estivessem piscando. Os cientistas sugerem que muitos desses sinais transientes se originam de estrelas de nêutrons em rotação, conhecidas como pulsares. Esses objetos extremamente densos emitem pulsos de ondas de rádio com uma cadência precisa, lembrando faróis cósmicos. Elas costumam girar a velocidades impressionantes, completando uma rotação em segundos ou em até frações de segundo. No entanto, uma descoberta recente surpreendeu a comunidade científica. Foi identificado um transiente de rádio com características jamais observadas. Seu ciclo de emissão dura quase 1 hora, o mais longo já registrado. Durante as observações, ele demonstrou comportamentos variados. Em alguns momentos, gerava flashes longos e intensos. Em outros, pulsos curtos e fracos. E, por vezes, permanecia completamente silencioso. O fenômeno ainda intriga os cientistas. A hipótese mais plausível
aponta para uma estrela de nêutrons extremamente incomum, embora outras explicações ainda não possam ser descartadas. Os resultados da pesquisa foram publicados na revista Nature Astronomy. E o sinal WOW! Você já ouviu falar a respeito dele? Até hoje, parte da comunidade científica acredita que isso não passou de um grande engano ou uma tentativa de enganar. Mas aconteceu e foi documentado e, por incrível que pareça, nunca teve a sua origem ou finalidade confirmados. Vamos entender melhor esse caso, que, já adianto, nada tem a ver com a mensagem escrita WOW! Esse termo foi só uma interjeição de entusiasmo escrita pelo cientista que primeiro viu o relatório dos sinais na folha impressa com os dados. Portanto, o termo é uma alcunha que, até hoje, é utilizada para se referir àquele evento. A recepção desse sinal aconteceu em 1977, durante a missão SETI, que busca encontrar vida extraterrestre por meio de sinais enviados através do universo, por meio do radiotelescópio Big Ear, localizado nos Estados Unidos. Esse sinal em especial foi muito forte. Esse evento extraordinário ocorreu em 15 de agosto daquele ano. Ele durou incríveis 72 segundos e se destacou por ser 30 vezes mais forte que os ruídos de fundo habituais do telescópio, com uma frequência que sugeria uma origem artificial similar à de equipamentos criados pelo homem. Bom, dias depois, ao revisar os dados, o astrônomo Jerry Ehrman ficou tão impressionado com a detecção que circulou os números e anotou ao lado a expressão "Uau!", como disse antes. Assim, nasceu a expressão sinal WOW, um mistério que permanece único, pois nada semelhante foi registrado nas últimas 4 décadas. Desde então, o sinal tem fascinado tanto astrônomos quanto entusiastas da vida alienígena, gerando especulações sobre se seria uma tentativa de contato de uma civilização extraterrestre avançada. Embora várias hipóteses céticas tenham sido levantadas, como ondas de rádio de um cometa ou interferência de equipamentos humanos, nenhuma delas foi totalmente confirmada. Bem, voltando à gelada Antártida, o que você acha que pode ser o tal sinal de rádio que o Anita detectou, hein? Poderia ser algo muito além da nossa compreensão, que, assim como o sinal WOW, ficará anos sem uma resposta definitiva? Bem, a esperança dos cientistas está mesmo no PUIO, o equipamento que substituirá o Anita, pois entender a origem e o propósito desse e vários outros sinais ainda desconhecidos é o sonho de vários ramos da ciência. O que achou da matéria? O que achou de tudo isso? Deixe nos comentários. Nós agradecemos muitíssimo a sua companhia, muito especial. A gente se vê no próximo vídeo.